Por que a inflação aumentou? Blá, 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 blá. É desemprego tem aumentado nos últimos tempos, blá, 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 blá. Taxa de juros, taxa de câmbio, preço da Petrobras, preço da Eletrobras, preço de ação de banco, de varejo, e blá, 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 blá. Tá? E muitas vezes isso não tem aquele senso de que uma coisa causa outra. Tá? Muitas vezes são correlações, e correlação não significa causalidade, e a economia de jornal não está preocupado com a causalidade das coisas. A economia de jornal apenas divulga informação. Tá? E grande parte dos economistas midiáticos são economistas de jornal. Né? Muitos deles são muito bons, né? Mas eles não podem, ou mesmo que deem uma informação mais técnica, elas acabam sendo traduzidas para o público comum. E isso é um problema. Tá? E toda vez que eu falo, por exemplo, nos inícios das minhas aulas em economia, agora a gente tem que aprender economês, é porque a gente não fala exatamente para o público leigo, a gente fala para o público técnico. Né? E aí surgem perguntas que economistas deveriam fazer, né? E que merecem investigação, merecem resposta. Eu vou citar aqui 8 perguntas, né, voltadas para várias áreas diversas, algumas delas coisas que a gente tem contato atualmente e muitas vezes não sabe que isso já foi até estudado anteriormente. Por exemplo, o Angrist, que ganhou o prêmio Nobel agora, em 2021, ele tem um trabalho clássico para mostrar que o tamanho da sala de aula importa para aumentar o retorno da educação para um determinado indivíduo. Né? E ele usou coisas absurdas, assim como, por exemplo, a própria lei judaica, né, para poder mostrar que há uma diferenciação em tamanhos de classe. E aí, né, surge a pergunta, né, mais recursos para a educação, de tal sorte que a gente possa fazer com que as classes elas tenham um número limitado de alunos, né? Pode melhorar a aprendizagem desses alunos? Tá? É uma pergunta que foi feita, o Angrist teve lá a sua percepção, junto com sua equipe e tudo mais, e aí surge a resposta, sim. Tá? Por exemplo, a partir de uma mudança no perfil das salas de aula. Segundo, e se usou o quê? Técnicas econométricas. Vocês vão notar aqui na apresentação que todos esses artigos, eles foram extraídos das revistas mais importantes, né? E todos eles são de econometria. Vocês podem ir lá olhar, né, depois ali nas referências, e vocês vão ver o que esses caras fizeram. Né? Segunda pergunta, meio ambiente. Hoje em dia, todo mundo tem e dá palpite sobre o meio ambiente, e falando bobagem, provavelmente. Né? Aí surge a seguinte, né? Ora, na Amazônia tem fazendeiros, na Amazônia tem floresta. Né? Então, quer dizer que pode aumentar tranquilamente aí o tamanho das fazendas, das propriedades rurais, que isso não tem problema nenhum para nós. Claro que tem. Né? Isso vai ter algum tipo de efeito no meio ambiente. Mas a pergunta é a seguinte, né? Quem é que realmente traz um problema para a sociedade? Né? Ou para o meio ambiente? O pequeno fazendeiro ou o grande fazendeiro? Né? E aí surgiu a pergunta, será que se nós pudéssemos criar um tipo de política pública, por exemplo, de crédito rural, que já existe, e que fosse focalizado para pequenos fazendeiros, isso ajudaria a reduzir o desmatamento? E a resposta foi positiva. Né? E, de novo, mais uma vez, trabalho econométrico, com fronteiras estocásticas e tudo mais aqui, que deu uma importante repercussão no setor. Foi até o próprio Banco Central que encampou esse estudo, para quê? Para mostrar, né, que o crédito rural ele deveria ser melhor focalizado
e não dar crédito rural para quem não vai ter incentivo para proteger o meio ambiente. Outra pergunta agora na área de finanças. Então, educação, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi na área de meio ambiente. Terceira pergunta, na área de finanças. Ora, desde 2007, 2008, que a gente ouve falar de Bitcoin. Tá? Muita gente não sabe nem o que é. E nem eu sei muito bem o que é ainda. Mas tem milhares de moedas parecidas com Bitcoin. E o que mais importante é o seguinte, é a valorização desse tipo de ativo. Pessoas que não sabem como é que funciona o mercado, vão lá, vão comprando, né, essas moedas virtuais, e aí, o que acontece? Há uma enorme valorização desse ativo. Pergunta, essa valorização, ela diz respeito à caracterização de bolhas especulativas ou simplesmente questão de oferta e demanda de mercado? Esse estudo aqui mostrou exatamente que existem bolhas, né? E que essas bolhas, elas precisam ser identificadas e controladas à medida de que a população em geral acaba entrando nesse monte de outros fornecedores aí de mercado de Bitcoin e acaba podendo provavelmente perder todo o seu ativo por conta de especulação. Então, mais um trabalho econométrico que tenta investigar esse tipo de situação. Outro, agora, economia do crime. Tá? A gente tem visto aí, por exemplo, ondas migratórias que acontecem por conta de países que estão sofrendo algum tipo de convulsão social, guerra. Até recentemente teve a questão do Afeganistão, né? Muita gente aí acabou fugindo do país, né? Mas aí as pessoas podem fazer a seguinte pergunta: então quer dizer que se por um acaso o imigrante adentrar o país, pode aumentar as taxas de criminalidade, porque pessoas vão entrar sem consideração com o seu mercado de trabalho, com a educação e tudo mais do local, né? E aí você vai criar uma onda de desempregados, desocupados, que podem fazer com que haja aumento na criminalidade. Negativo. Mais uma vez, a pergunta foi feita, mais um trabalho econométrico de dados de painel, aqui nesse caso, utilizando aqui o exemplo de Miami, nos Estados Unidos, que sofreu imigração de cubanos, né? E aí foi mostrado que a legalização da imigração, ela diminui taxas de criminalidade, ao invés de aumentar a taxa de criminalidade. Tá? Então, contrariando o senso comum, muitas vezes um trabalho de evidências acaba se tornando muito mais importante e útil para desmistificar alguns problemas. Então, economia do crime. Discriminação no mercado de trabalho. Todo mundo sabe que negros, mulheres, presidiários, transexuais, esse pessoal, ele acaba sendo discriminado no mercado de trabalho. O que você não sabe é quanto e o que fazer para resolver o problema. Tá? Nesse trabalho, que eu acho que é um dos mais criativos que eu já tinha lido ultimamente, pegou-se currículos de várias pessoas, e aí se separou simplesmente de acordo com o tipo do nome. Tem nome de branco e nome de negro, ou nome de imigrante, provavelmente. E aí procurou-se saber, primeiro, qual que é a probabilidade de que uma pessoa que tem um nome de negro seja ocupado, né? E aí acabou-se localizando pessoas brancas com nomes negros que acabaram não sendo contratados, ou se contratados com salários diferentes, com diferencial de salários menor em relação aos brancos. E aí você mostra que, né, será que a transparência na contratação, né, e na divulgação de salários pode reduzir a diferença salarial? Né? Então, uma forma é essa, né, é você mostrar como que na contratação você consegue fazer com que haja uma mitigação nesta diferença
de informação que você tem a respeito da pessoa. Né? E às vezes só pelo nome ou só pela cara, você acaba fazendo com que haja uma discriminação que é péssima para o mercado de trabalho. Né? Outro trabalho importante, e que diz respeito, inclusive, a um assunto agora da nossa realidade atual. Né? Por exemplo, quando foi mandado para a sanção presidencial o projeto para reduzir a questão da pobreza menstrual. Aí vocês acham que é do nada que saem esses trabalhos? Né? Que é do nada que saem esse tipo de projeto de lei? Nada. Assuntos como esse já foram discutidos em vários e vários países, principalmente os países pobres, africanos, baseados em, provavelmente, pesquisas custeadas pelo Banco Mundial. Esse trabalho, por exemplo, é um dos mais legais dos que eu escolhi, porque tem vários a respeito, mostrando o custo-benefício de você fornecer absorventes femininos para meninas pobres que estão em idade escolar. E isso faz com que haja retorno, além de ter rendimento escolar, o custo-efetividade, ele é tão importante que ele, além de ele sobrepor, né, o benefício sobrepõe o custo do programa, né, ele ainda dá como benefícios, como externalidades positivas, ainda melhora na saúde, melhora na renda da família, e além, obviamente, do retorno escolar da menina. Então, isso já está comprovado em vários lugares, né? E isso é importante mostrar que esses cálculos de eficiência econômica são econométricos. Existem gente que está fazendo esse tipo de pesquisa e mostrando a importância desses programas de políticas públicas para a sociedade. Então, o exemplo anterior, economia da saúde. E agora, economia do voto. Né? Será que, por exemplo, casos como o que aconteceram no Brasil em 2017, 2018, 2017 mais precisamente, de diminuição ou limitação nos gastos com campanhas eleitorais, isso faz com que gere aumento na competição política? Né? Na pesquisa que foi feita aqui pelo pessoal da PUC do Rio, a resposta não é muito conclusiva, não. Né? Porque pode ter tido alguns efeitos contrários aí, e que, na verdade, não é que fez com que houvesse aumento na competição política porque teve mais gente de direita competindo com gente de esquerda. Né? Mas pode ter havido, na verdade, uma concentração no fato de que as pessoas têm baixa informação com relação ao candidato. Então, quando você controla por níveis de renda, por exemplo, né, aí você tem outro tipo de informação. O eleitor mais informado, mais educado, né, portanto, mais rico, ele acaba tendo muito mais condições de selecionar candidatos do que o pobre. O pobre acaba concentrando mais, né, nas informações que a mídia acaba lhe informando. E aí a questão de campanha, de financiamento de campanha para fornecer santinho, imagens midiáticas, etc., acaba tendo pouca importância. Tá? Então, mais uma vez, custo-benefício do dinheiro público que está indo para as campanhas eleitorais. Né? Precisamos saber, é válido mesmo, né, limitar o financiamento privado e aumentar o financiamento público? Está aí as respostas, econometria novamente. Por fim, eu dividi essa pergunta em dois, pela importância do momento, né? Voltando à questão de economia da saúde e voltando a uma questão que é premente para nós aqui. Né? Que pergunta real o economista pode fazer com relação a vacinas? Por exemplo, a gente sabe que existem essas campanhas meio toscas aí dos anti-vax, né? Ou seja, os anti-vacinas. Pergunta é a seguinte:
Que incentivos a gente pode promover para aumentar a taxa de vacinados? Nesse trabalho aqui, do ano passado, inclusive, bem recente, portanto, criou uma espécie de loteria no estado de Ohio, nos Estados Unidos, para saber se isso incentivaria ou aumentaria a taxa de vacinados. E aí, contrariando o que vocês poderiam achar, né, mesmo oferecendo grana para o cara poder ir se vacinar, não aumentou a taxa de vacinação em comparação com outros estados que não ofereciam a mesma coisa. E aí, né, ficou uma frustração. Falei, pô, mas nem dando nem pagando esses caras vão se vacinar? Pois é, nem pagando. Então, na econometria ainda tem essas coisas. Muitas vezes a gente tenta fazer um tipo de política e o resultado é negativo do ponto de vista de resultado. Ou seja, o resultado da política pública não teve efeito. Mas, num trabalho anterior, que foi publicado na The Lancet por economistas, né? The Lancet é uma revista que é normalmente voltada para a ciência, para hard science, né? Para a ciência dura. Esses economistas eles fizeram o seguinte: quais são os verdadeiros incentivos que fazem com que um país ele aumente a sua cobertura vacinal? Né? E eles descobriram que é basicamente o seguinte, né? Botando enfermeiros e médicos, né, nessas regiões mais pobres para poder divulgar, né? Ou aumentando o nível de renda, que é mais difícil. Então, a melhor forma é formar equipes de saúde que são efetivamente eficazes na hora de fornecer lá a informação sobre a vacina, do que dar dinheiro. Renda não resolve o problema. O que resolve o problema é informação. E aí, o que se descobriu é que boa parte dos países tem enfermeiros que também não sabiam, enfermeiros e enfermeiras, que não sabiam nem para que serve a vacina. Então, campanhas de informação, elas precisam ser disseminadas para poder fazer com que a cobertura vacinal ela seja mais ampla. Tá? Não adianta só falar que tem que vacinar. Né? Tem que dizer os porquês e o porquê é tão importante. E aí tentar, o máximo possível, abafar, né, as contra-informações. Todos esses trabalhos aqui, que eu mostrei, eles são trabalhos econométricos. Tá? Eles envolvem metodologias que foram catapultadas por perguntas específicas. E essas perguntas, elas que mereciam respostas, né, elas precisavam, muitas vezes, ter amparo com os dados que estão ali disponíveis. Né? Daí surgiu o que nós chamamos de revolução da credibilidade. Esse nome não é meu. Tá? Esse nome, revolução da credibilidade, foi do próprio Joshua Angrist, que ganhou o prêmio Nobel agora, que escreveu num artigo em 2010, mais ou menos. Porque a ideia é o seguinte: o arcabouço científico da econometria, ele é tão rigoroso que acaba fazendo com que até outras ciências acabem utilizando o mesmo método. Então, e mais engraçado, grande parte dos próprios cientistas de outras áreas acabam se tornando econometristas por tabela. Tá? Então, por exemplo, hoje, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, num curso de doutorado, um PhD, não existe essa distinção de ciências econômicas para ciências sociais, ciências políticas, ou até mesmo psicologia social. É a mesma coisa. Né? Porque tudo envolve comportamento. Se envolve comportamento, né, envolve entendimento de como é que funciona as características do ser humano no consumo das mercadorias ou nas suas ações. Né? E é por isso que econometria ela tem que ter uma base rigorosa do ponto de vista teórico, por exemplo, na questão de microeconomia,
macroeconomia, entender história, né? As aplicações em relação ao desenvolvimento econômico, elas são muito importantes. Então, econometria, na verdade, em outros países, nos cursos de pós-graduação, não tem nome econometria, e sim tem microeconomia aplicada, macroeconomia aplicada, finanças aplicada, desenvolvimento econômico ou crescimento econômico aplicado. Essas são as verdadeiras intenções do ponto de vista acadêmico. Né? É mostrar a parte teórica e depois saber como é que elas são aplicáveis. Uma outra função da econometria é justamente servir de amparo para o gestor de políticas públicas, para que ele não faça as suas intervenções do ponto de vista de política social às escuras. Ele precisa fazer isso de que maneira? Né? Precisa fazer isso com vista a algum tipo de resultado, mesmo que seja antes ou depois. Né? Mas ele precisa ter algum tipo de respaldo para saber se a política pública está funcionando ou não, ou se vai funcionar ou não. Então, de novo, toda essa econometria aí que eu mostrei é para isso, é para mostrar que, por exemplo, né, será que se fornecer realmente absorventes femininos, a gente vai ter algum tipo de resultado do ponto de vista do retorno educacional dessas crianças, dessas meninas, adolescentes que estão em idade escolar? Então é isso que a gente precisa mostrar, né, para o mundo. Né? E a gente acaba mostrando os resultados, obviamente, a gente não mostra a metodologia, que é outra questão. Né? Bom, dito isso, uma coisa muito importante que está relacionada ao primeiro slide, tá? Que é o seguinte, essa revolução da credibilidade, né, ela tirou a ideologia do circuito. Ideologia não resolve. Tá? Ou você lacra, tá? Ou você dá respostas de jornal. Mas para a efetividade, a gente precisa lidar com outra coisa, que é a economia das evidências, ou economia de evidências. A economia de evidências, ela tenta fazer com que a gente torne as ciências econômicas realmente uma disciplina científica, tá? E não um conjunto isolado de várias teorias que depois não dá nenhum tipo de liga no final das contas. Todas essas esse arcabouço teórico-científico que acabou se tornando a base da economia das evidências, né, ela serviu para mostrar uma coisa, né, que, primeiro, apenas usar estatística e matemática na avaliação das teorias é pouco. Né? Resolver os problemas econômicos envolve muito mais coisas. Né? Envolve dar credibilidade e fugir um pouco da ideologia. E aí, onde foi buscar as informações do econometrista? Né? Aonde tem ciência, né? Na medicina, na biologia, na bioquímica, biologia, na física. Esse pessoal, ele já tratava com rigor a estatística desde então, desde muito cedo. O importante nessa história toda é o quê? Isso traz um arcabouço. O problema é que nas ciências sociais eu não tenho como fazer experimentos. E aí, qual foi a sacada? Vamos inventar uma coisa parecida com experimento. E aí surge a identificação dos experimentos naturais, como, por exemplo, quando você promulga uma lei, o que acontecia antes e o que vai acontecer depois? A lei, ela se torna um experimento natural. Como fazer comparação de diversos grupos heterogêneos? Né? A medicina já fazia isso, para testar a medicina, a farmacologia, tudo isso aí já fazia esse tipo de distinção. Vamos trabalhar com grupos de controle e grupos de tratamento. E a econometria foi lá e inventou várias técnicas para poder trabalhar com grupos de controle e grupos de tratamento, tá? A partir dos dados socioeconômicos. Ou então, aí é que é o suprassumo
né, do econometrista que acaba fazendo com que o cara acaba ganhando até prêmio Nobel, né, que é descobrir variáveis instrumentais. Né? Isso aí é todo o esforço e criatividade, né, na criação dos ambientes que são parecidos com os ensaios laboratoriais. Só que para quê? Para poder avaliar as políticas públicas do ponto de vista social. Então, quer dizer, o econometrista tem as ferramentas, tem a abordagem teórica, tem a abordagem matemática e estatística. E aí, juntando tudo, você acaba fazendo economia de evidências, e aí você traz a credibilidade para a resposta, para o resultado que você queira fazer. Então, já partindo aqui para o encerramento. O grande problema disso tudo é o seguinte: não é fácil. A vida de econometrista é um problema. Em 2006, eu entrei no doutorado, né? E, obviamente, a gente vai naquela história lá, né? O que eu vou fazer, o que eu vou apresentar como tese, né? Em 2007, eu estive num congresso e eu encontrei com o Angrist, né? Numa palestra. E foi ali que eu fui, por exemplo, instigado a utilizar uma ferramenta nova naquela época, em 2007, que era a tal da regressão descontínua, ou do inglês, né, Regression Discontinued Design, RDD. E a regressão descontínua estava começando ali, né, e o Angrist foi o primeiro, naquele trabalho que eu mostrei lá dos retornos educacionais, do tamanho da sala de aula, foi o primeiro texto, foi o inaugural da regressão descontínua. E aí, né, eu usei esse negócio na minha tese de doutorado. E quando eu usei, a regressão descontínua já não era mais uma novidade. Está todo mundo usando. Da mesma forma que hoje, por exemplo, o grande lance são os controles sintéticos. Né? Essa é a grande ferramenta que está todo mundo utilizando para poder fazer as suas avaliações, para separar os grupos de controle e tratamento. Regressão descontínua também é uma ferramenta para separar grupos de controle e tratamento. O que é mais interessante de tudo, né, é que no negócio na econometria é ainda em evolução, não está parado, né, não significa que já chegou ao limite. E o problema é que na sala de aula, num curso de graduação, a gente não aprende nem 5% do que se deve da econometria. Tá? E mesmo que você aprendesse um pouquinho mais que 5%, ainda vai ficar devendo um monte de coisa, porque a econometria está crescendo sempre, porque as perguntas estão sendo feitas, e as perguntas são cada vez mais interessantes e reais. E aí você está precisando criar o quê? Mais ferramentas, mais instrumentos. Tá? Então, nem tudo são flores. Existem dificuldades e existem limites para a econometria também. Tá? Apesar de ter, as respostas podem ser ideológicas, pode ter respostas apenas de jornal, baseadas apenas naqueles gráficos conhecidos que a gente sabe, de microeconomia e macroeconomia, mas a economia baseada em evidências também tem problemas. Tá? O principal problema é o seguinte: o econometrista, muitas vezes, acha que é o fim da análise econômica, a estatística ou a matemática. E não é. Né? É a atividade meio. Econometria e matemática são os meios e não o fim da análise econômica. Mas é por isso que eu vou deixar de estudar matemática? Vai ter que estudar matemática, vai ter que estudar muita estatística, né? E vai ter que estudar muita economia também, para poder formar toda a característica de um bom econometrista. Então, se por um acaso você apenas ficar, eu já aprendi a programar, eu aprendi a trabalhar com banco de dados e tal, esquece, isso é pouco. Né? Senão, vai acontecer igual essa mensagem que eu estou dando aqui.
né? Se a única ferramenta que se dispõe é um martelo, tudo que você vai encontrar na frente vai se parecer com um prego, né? E não é verdade. Aí você vai bater, você vai martelar o dedo de alguém se você der respostas erradas, né? E aí, então, você tem um monte de outras coisas que precisam ser bem trabalhadas. Como, por exemplo, saber lidar, tratar e limpar um banco de dados. Sabe quando que você aprende uma coisa dessa? Na vida. Não se aprende isso no banco escolar. Infelizmente, porque não dá. É quase uma atividade artesanal isso. Né? E muitas vezes você vai ter que lançar a mão do quê? Programas computacionais. Então, mais uma coisa, não adianta só estudar economia. Vai ter que estudar, de alguma maneira, alguma linguagem de programação. Né? E assim, a pior informação possível que eu poderia passar para vocês. Só o Excel não resolve nada dessas perguntas que foram feitas aqui. Então, você vai ter que trabalhar com os principais ferramentas estatísticas que nós temos por aí. Stata, SPSS, linguagem R, entre outras coisas. E mesmo que você seja o craque, e aí os engenheiros, o pessoal de exatas, ficam loucos, né? Pô, isso aí é tudo que eu sei, né? Lidar com banco de dados, trabalhar com linguagem de programação, mas só que se não souber a teoria econômica, e principalmente a teoria estatística, de maneira enraizada, forte e consolidada, não adianta nada também, porque aí você vai começar a ter problemas com relação às suas respostas. Primeiro, o economista não pode ser apenas economista. Ele tem que pensar muito mais amplamente. O conhecimento, ele é multidisciplinar. Ou seja, muitas vezes, como eu falei, nos exemplos que eu apresentei aqui, o cara tem que saber qual é a composição de uma vacina, muitas vezes, e a sua aplicação. Tem que saber questões relacionadas à economia educacional. Quando você fala de crime, você tem que saber coisas ligadas ao direito penal. Sem contar as questões relacionadas à engenharia, à química, né, e à física. Tudo isso acaba se juntando uma coisa só. E o economista, que é multidisciplinar, ele consegue dar respostas mais amplas. Então, ele tem que ter uma cultura muito grande. Tem que saber ler, interpretar e conhecer várias coisas. Não digo que ele vai ser especialista em tudo, mas ele tem que ter, no mínimo, conhecimento. Porque, senão, as interpretações acabam sendo problemas. Em minhas aulas de econometria, eu já sempre falo, olha, a interpretação econômica e estatística de algum resultado, ela deve estar limitada ao quê? Ao banco de dados que foi estabelecido, que foi utilizado para poder fazer as benditas regressões. Caso contrário, você pode começar a fazer interpretações equivocadas para locais diferentes, e isso é um problema. E fora isso, você também tem que conhecer o ambiente, conhecer as questões disciplinares das outras áreas da ciência, para saber se você não está falando besteira. Aí, muitas vezes, é dizer, tem correlação. Aí morreu. Não pode. Então, na verdade, grande parte dos problemas de que o econometrista acaba sendo chicoteado por aí é porque, muitas vezes, falta um tipo de conhecimento cultural e, principalmente, cuidado nas interpretações que acabam não sendo levados em conta. Dito isso, ser econometrista é um trabalho contínuo. Ninguém sai da graduação fazendo os trabalhos mais mirabolantes, quer dizer, a não ser que o cara seja gênio, mas, assim, é um acúmulo de conhecimento, é um acúmulo de trabalho que vai levar ao sujeito a ter uma importante ferramenta que vai lhe posicionar no mercado de trabalho. E, pasme, seja no setor público, seja no setor privado, na área de economia, a econometria ela é a principal ferramenta. E o cara que tem domínio disso, ele pode estar bem posicionado. Ok, gente? Dito isso, fico à vontade aí para alguns questionamentos, se é que vai dar tempo para muitas questões, Não foi nada técnico, porque não tenho o que fazer aqui,
né? Mas ele é importante no ponto de vista da situar a importância recente e futura da econometria na vida profissional de vocês. É isso aí, Viviane. Muito obrigada por ter aceito. Acho que das alegrias que a pandemia me trouxe foi o uso dessa tecnologia em situações como essa, porque a gente, enfim, já teve outras oportunidades que eu gostaria muito de ter feito esse convite, mas efetivamente por conta da distância, né, das unidades que eu tive a oportunidade de coordenar até então, eu sabia que seria muito complicado a sua participação. E eu fico muito feliz nessa segunda-feira, ter tido a oportunidade de conhecer, enfim, aprender sempre mais. E de, né, ter recebido aí essa, mesmo não sendo tão técnico, ter tido a chance de apresentar um pouco sobre a disciplina para os nossos alunos que estão no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, enfim, nós temos aqui um público que está em formação, já também alguns que já estão finalizando o curso, mas outros que têm a chance de ter esse primeiro grande contato com a disciplina, e eu imagino, espero que eles não estejam tão assustados. Eu queria fazer um complemento, né? Naquele último slide, nem tudo são flores, que eu só não coloquei para não ferir com suscetibilidades, mas, assim, um curso de econometria de graduação, ele é dividido em 3 semestres. Nós temos um semestre efetivo de econometria. Sim, verdade. Tá? Então, acaba frustrando um pouco mesmo o aluno, né, para algumas perguntas que acabam não tendo respostas. E a gente, olha, já é assim, tirar leite de pedra, explicar a importância do que a gente aprende naquele único semestre que nós temos disponível. Mas, assim, então, aí fica a questão, né? Hoje em dia, a carga horária de econometria ela é muito pequena em comparação com as universidades de ponta. Infelizmente, é uma consequência, acho que, do âmbito nacional, né? Em termos da formação da disciplina. Isso não é privilégio da Unip, tá? Mas, assim, ou faz muda essa chave aí, ou vai ter consequências. A consequência pior é ficar atrasado no mercado de trabalho, né? Para quem se encantou com a disciplina, e eu sei que é difícil, enfim, por conta justamente da nossa limitação de recursos aqui, uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer diz respeito ao seguinte: quem tiver interesse, quem tem interesse em relação a elaborar, por exemplo, um projeto de pesquisa dentro da área, o que você recomendaria para o projeto de pesquisa dentro da monografia? Mesmo que seja uma coisa mais incipiente, quais seriam as suas dicas? Então, aí começa o seguinte, tá? Pela experiência que eu tenho das monografias anteriores, já são 17 anos de Unip, tá? Eu não encorajo muito a entrar de cabeça, né, porque vai envolver um esforço excepcional para poder resolver algumas questões, tá? E aí a falta de background pode ser um problema. Uhum. Mas tudo começa com, primeiro, uma boa pergunta, tá? A segunda questão é aquela que resolve o problema, se você vai para a econometria ou não, principalmente nessa área de monografia. Eu tenho banco de dados para isso? Não? A primeira coisa, se não tiver banco de dados, não adianta, assim, você vai se esforçar de uma maneira hercúlea para ter resultados pífios. E aí, tendo banco de dados, o tempo que você vai gastar com o banco de dados já é uma outra questão. Né? Não tem nada pronto na natureza. Se você vai no IBGE, por exemplo, você vai pegar lá, por exemplo, a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. Ou vou pegar aquele caso lá da economia do meio ambiente. Tem alguns aí, alunos que estão fazendo alguma monografia sobre o meio ambiente. Do tipo, o impacto no meio ambiente por conta do crédito rural, foi usado a pesquisas também públicas, as pesquisas municipais de agropecuária do IBGE. Esse banco de dados é horroroso.
Né? Assim, para você torná-lo dimensionado numa forma de econometria, isso é um trabalho maluco. Provavelmente aqueles caras lá pagaram o estagiário para fazer. Né? Não vai ser o caso na monografia. Né? Então, dependendo do tipo de banco de dados, é mais um esforço. Para você ter uma ideia, eu fiquei 4 anos em cima da minha tese, né? E 3 anos foi banco de dados. Não foi outra coisa. Para depois falei para a parte técnica. Então, assim, não recomendo para muitos. Tá? Mas se for desde o começo, uma coisa bem orientada, aí a coisa pode fluir. Tá? Senão, o exercício não fica bom. Tá? E agora, por outro lado, eu, por exemplo, no meu curso de econometria, eu mando bancos de dados aí que já estão prontos. Como, por exemplo, do economista israelense, o Ross, sobre o mercado de trabalho, tem lá, né, várias coisas. Você não precisa provar nada, mas se você replicar algum exercício, está valendo. Né? Então, Uma última pergunta, professor. O Felipe tem uma pergunta também. Então, justamente, usando o gancho que ele colocou, que eu acho que é importante, o que você recomenda? Quais são os cursos para quem gostou muito, tem interesse de se aprofundar em termos, enfim, de pós-graduação ou mesmo uma formação complementar? A formação complementar, muitas vezes, ela é meio aleatória, né? Assim, o que vai fazer, né? Na graduação, a coisa mais importante é saber bem microeconomia e macroeconomia. Ponto. Né? Isso é o mais importante. E saber bem alguma coisa relacionada à estatística e probabilidade. Né? Esse é o primeiro passo, a primeira ferramenta. Segundo ponto. Né? Aí, para pós-graduação, aí você vai ter econometria de tudo quanto é jeito, de cima para baixo para cima, aí, de séries de tempo, de cross-section, dados de painel, vai ter tudo. Né? Uhum. E aí você vai poder explorar. Agora, independentemente disso, existem, você vai ter que fazer, alguma coisa que você tem que fazer, assim, de zero, já, é aprender uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que precisa ser aprendida hoje é a linguagem R. Né? Porque é gratuito, porque tem aí disponível todos os pacotes. Né? Agora, o sujeito vai, pega o pacote e começa a rodar e acha que está fácil. Né? Esse é o problema, essa é uma dos espinhos da econometria. O sujeito começa a achar que é fácil quando aprende a programação. Mas aí tem a questão da interpretação, por isso que tem que saber macro e microeconomia assim, de trás para frente. Tá? Agora, né, aprender uma linguagem de programação é como aprender inglês hoje em dia. Tem que saber. Pelo menos uma. Certíssimo. Olha, gente, vocês fizeram algumas perguntas mais técnicas aqui, de regressão linear, enfim, eu não sei se o professor tem tempo suficiente para esclarecer, tirar essas dúvidas. Eu acho que... O Victor fala aqui, além de regressão descontínua, quais os métodos mais utilizados de econometria atualmente? São vários, né? Viu, Victor? O que se usa, o que se tem usado, se a gente estiver falando, por exemplo, de cross-section e dados de painel, né? Além de regressão descontínua, são os modelos de logísticos, né? Os Logit, Probit da vida. Tem os modelos que são utilizados, por exemplo, no caso da economia da saúde, que envolve as famosas razões de risco, né? Que aí tem os tais de regressão de Poisson ou regressão, ou hazard regression, né? Que também são muito utilizadas. Tem várias coisas. Aí você vai para séries de tempo, aí tem um monte de... Aí é um mundo, né? Que é baseado principalmente nos modelos
que tentam controlar a questão da heterocidacidade, como, por exemplo, ARCH, GARCH, os VAR, os VEC da vida, tem um monte de coisa. Né? Um livro de econometria, né, normalmente, se você achar um livro de econometria que tenha menos de 600 páginas, é ruim. Né? Porque é muita coisa. Nos casos que eu apresentei aqui, tirando o do Bitcoin, nenhum é séries de tempo. Né? São dados, provavelmente, ou de painel ou cross-section. Tá? E aí tem os métodos agora mais utilizados aí para tentar separar controle e tratamento, como, por exemplo, mínimos quadrados, 2 estágios, regressão descontínua e controle sintético. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, beleza. Não sei se a pergunta do Felipe eu respondi, se foi isso aí mesmo. Acho que ele mandou direto para você, professor. Mandou para mim? Acho que ele foi só, não sei, ou passou por mim despercebido aqui. Eu só vi a mãozinha dele erguida. Algum livro de econometria para o mercado financeiro? Tem que ter um livro de séries de tempo, mas existem livros de finanças. É que eu teria que passar aqui para o outro lado da minha biblioteca para poder pegar. Que é uma porrada. Existe, mas existe. Livro de finanças finanças aplicadas, né? Tem um monte por aí, inclusive em português. Tem inclusive um livro da GV, não vou me recordar o nome agora, né? Que é Linguagem R aplicada a finanças, né? Econometria de séries de tempo. Tem lá, mas assim, já é mais avançado, né? E é uma aplicação doméstica aqui no Brasil. Grande parte da literatura, ela é estrangeira, tá? Aliás, não é só aprender a programar computador, não. Tem que aprender inglês. É a nossa vida. Certíssimo. Professor, muito, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer, de verdade, em nome da coordenação, em nome dos alunos. Eu sei que tem gente aí do Brasil, né, e do mundo nos acompanhando agora. Espero que vocês tenham aproveitado, porque para mim foi muito bacana. Valeu demais, professor. Vocês estão convidados a participarem, tá, dos outros eventos que estão acontecendo durante a semana. Amanhã tem uma nova palestra com o professor Carlos Guide, e aí visitem lá a página do simpla.com.br/Unip Economia, para vocês se inscreverem. Vocês têm até às 17 horas do dia do evento para fazer a inscrição, e depois vocês recebem o certificado pelo próprio Simpla, tá? Vocês recebem uma notificação por e-mail quando estiver disponível, desde que vocês tenham respeitado as regras de inscrição. Tá certo? Gente, muito obrigada. Professor, valeu demais. Tenha uma boa noite aí para quem eu não vou acompanhar. Para os outros, espero vocês no primeiro tempo, daqui a pouquinho, tá bom? Muito, muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, Eu que tchau. agradeço.